Olha, eu posso te dizer que isso é muito comum, tá? Muitas crianças pequenas que de repente começam a usar suas próteses auditivas, elas rejeitam no início porque incomoda, às vezes o molde está machucando, a criança não sabe comunicar isso direito, também não sabe de comunicar direito se ela está gostando do que ela está ouvindo, se o ajuste do aparelho podia ser melhor. Então, duas dicas de ouro. A primeira é faça um mapeamento de fala. Essas próteses auditivas, a verificação eletroacústica, que é importantíssimo quando a gente fala de crianças, tá? Para ter certeza que o seu filho está tendo acesso aos sons da fala, que é o que mais importa para ele. E segunda dica é que você entre para o Clube dos Surdos que Ouvem, venha participar do nosso grupo de WhatsApp das mães, onde elas trocam inúmeras dicas todos os dias e compartilham suas experiências nesse sentido. Muitos casos de perda auditiva são de causa desconhecida. Eu mesma perdi toda a minha audição, comecei a perder com 6 anos de idade e com 31 anos eu tinha chegado na surdez profunda, fiz o primeiro implante coclear. Eu não sei e possivelmente nunca vou saber o motivo da minha perda auditiva, tá? E mais importante do que ficar obcecado tentando descobrir a causa da sua surdez é tratar a sua surdez. Eu fiz isso durante muitos anos e vejo muitas pessoas fazendo, que é perdendo um tempo precioso nessa busca incessante de descobrir por que comigo, por que eu estou perdendo a audição, e não tratam a surdez enquanto estão fazendo essa busca. Então, busca um médico otorrino especialista em surdez, tenta descobrir, mas se não for possível, o seu foco não deve ser esse, mas sim tratar a sua surdez. Olha, minha grande crítica ao SUS no que diz respeito à dispensação de próteses auditivas é a total falta de transparência. Então, cada ser ou centro especializado em reabilitação tem suas regras, faz o que quer, como quer, quando quer. E isso é muito prejudicial aos pacientes com perda auditiva. Então, por exemplo, para quem você vai perguntar isso? Eu não tenho, infelizmente, a resposta para te dar, não faço a menor ideia de quais são as regras de cada ser. Mas a melhor dica que eu posso te dar, espero que você leve a sério, é isso que você me escreveu aqui, que não precisa de acompanhamento, me disseram lá que não precisa, faz um pedido de... Eu não sei qual é a palavra técnica, não é uma denúncia, mas é um pedido de informação para a ouvidoria do Ministério da Saúde. Joga no Google, você vai ter que fazer login com o GovBR, faz essa pergunta que eles vão ser obrigados a te responder. Regra de ouro da surdez, cada caso é um caso, você só vai saber o que vai acontecer no seu caso quando você fizer um implante coclear, tá? Eu posso compartilhar com você o que aconteceu comigo. Eu tenho zumbido 24 horas nos 2 ouvidos desde os 6 anos de idade, a memória mais antiga da minha surdez. Quando eu fiz o primeiro implante coclear, durante 58 dias, que foi o tempo que eu esperei até a ativação, eu tive um zumbido novo que eu achei que fosse enlouquecer, um zumbido que parecia uma serra elétrica no último volume do meu lado. Só que depois que eu ativei o implante, cada vez mais a minha percepção do zumbido foi melhorando. O implante coclear não cura o seu zumbido. Eu, quando tiro os 2 implantes, meu zumbido continua aqui o tempo todo. Quando eu estou com eles, eu esqueço completamente que eu tenho zumbido, porque meu cérebro é inundado por sons. Então você vai dar acesso aos sons ao seu cérebro de novo e ele vai tirar aquele foco alucinado do zumbido e você vai sentir que ele melhorou. Eu acho que o zumbido no ouvido é tipo celulite. Tem muita gente aí falando, prometendo mundos e fundos para o seu zumbido, tá? E você acredita se você quiser. Nós que temos perda auditiva sabemos muito bem que o zumbido causado pela perda auditiva neurosensorial, ele não tem cura. O que acontece é que quando você faz uma reabilitação auditiva, seja um aparelho auditivo, um implante coclear, você devolve ao seu cérebro a capacidade de ouvir muitos sons que naturalmente ele não ouve mais. Quando isso acontece, o seu cérebro presta atenção aos infinitos sons ao seu redor, em vez de ficar obcecado com aquele som fantasma que ele cria na sua cabeça para compensar a falta do som, tá? Quando eu usava aparelhos auditivos, no final do dia eu tirava os aparelhos e, muito diferente do implante coclear, com os aparelhos eu sentia que ele estava muito mais alto, muito pior. O implante é o exato oposto disso. Pessoal, eu não conheço nenhum lugar, além de Enjoei, OLX, Mercado Livre, para vocês desapegarem de aparelhos auditivos seus ou de algum ente querido aí que faleceu.
Nos grupos do Clube dos Surdos que Ouvem, essa já é uma regra estabelecida há muitos anos. A gente não tem nenhum tipo de venda no grupo, tá? Então, às vezes as pessoas me mandam essas mensagens, minha avó faleceu, ou eu comprei um aparelho auditivo novo, eu quero vender o meu baratinho e tal. Nos nossos grupos isso não é permitido e eu não conheço outro lugar além dessas plataformas como o OLX e Enjoei para que vocês façam isso. E entendam que não é tão simples vender um aparelho auditivo usado, tá? Não importa quão barato você vai vender, porque os fabricantes, lojas e marcas colocam uma série de empecilhos aí para a pessoa que vai comprar esse aparelho. Não é tão simples. Tenta essas plataformas, de repente você consiga desapegar. Não só pode, como a chance de que desenvolva plenamente é muito alta. Agora, só quero fazer um alerta para você, mãe, que está esperando a cirurgia do implante coclear, especialmente se for pelo SUS. O seu trabalho aqui é acelerar esse processo, porque a surdez é uma urgência médica quando nós estamos falando de bebês e crianças em idade de aquisição de fala e linguagem, tá? Existe uma coisa chamada janela de neuroplasticidade para a aquisição da linguagem oral. E você está correndo contra o tempo, 2 anos e 7 meses já é bastante coisa. Então, a dica que eu posso te dar é, primeiramente, faça uma denúncia dessa demora, não sei há quanto tempo vocês estão esperando, na ouvidoria do Ministério da Saúde. E dependendo da resposta, você vai ativar a Defensoria Pública do seu estado, da sua cidade, para acelerar esse processo, porque o seu filho não pode ficar esperando. Quando você tem indicação para a cirurgia de implante coclear, isso significa que a sua audição residual, ela já não serve para nada. E antes que você se ofenda, porque muita gente se ofende quando eu digo isso, entenda que eu já vivi isso. Eu fui a pessoa com surdez profunda, que tinha medo de perder aquele restinho auditivo ali, achava que ele servia para alguma coisa. E eu só fui entender quão surda eu estava e quão quase nada os aparelhos me ajudavam quando eu fiz o implante coclear e voltei a ouvir. Então, pensa o seguinte, o implante coclear é a sua chance de sair do fundo do poço da surdez. Pensa como se ela fosse um edifício, você está lá no subsolo, na garagem. O implante é a sua única chance de sair do subsolo e ir para o topo do edifício. O aparelho auditivo não é capaz de fazer isso por você. E esse resíduo auditivo aí não te ajuda a ouvir e compreender a fala humana, que é o que importa. Olha só, uma dica para você. Não começa a sua jornada da surdez contando essa história para você mesma, que você é muito sensível a barulho, então não sei. Você já está chegando numa jornada que não é simples, com uma carga negativa desnecessária. Então pensa que você precisa de um aparelho auditivo, é a sua chance de ouvir melhor, de dar para o seu cérebro o acesso aos sons que ele precisa. Vai positiva percorrer essa jornada, que vai ser infinitamente melhor. Quando a gente coloca na cabeça que a gente vai conseguir se adaptar a alguma coisa, a gente se adapta. E eu falo isso por experiência própria. E como você é novata, está indo buscar o seu primeiro aparelho auditivo, eu vou deixar um link aqui. 2 coisas. Primeiro, assista a série de aulas que te ensina todos os segredos da indústria da audição. E segundo, junte-se ao Clube dos Surdos que Ouvem para acessar os nossos maravilhosos grupos de Facebook e WhatsApp e tirar todas as suas dúvidas. No meu segundo livro, Novas Crônicas da Surdez, eu conto a história do meu zumbido serra elétrica. Eu saí da cirurgia do implante coclear do ouvido direito, ouvindo um barulho que eu não imaginei que existisse um troço igual aquele na minha vida. E parecia uma serra elétrica, como se eu estivesse do lado de uma serra elétrica o dia inteiro, todos os dias. Foram 58 dias aturando aquilo. Eu cheguei a pedir para o médico que me atendia na época, que fez minha cirurgia, que ele me desse um remédio calmante tarja preta para eu esquecer o zumbido. Eu tomei, não adiantou nada, o zumbido ficou pior ainda. E só comecei a perder a percepção daquilo depois da ativação do implante. Rapidamente, meu zumbido voltou a ser o que sempre foi, só que a minha percepção do zumbido foi gradativamente ficando cada vez menor. Ele ainda continua aqui, não existe cura para o zumbido causado por surdez neurosensorial, como é o nosso caso. Infelizmente não tem para aparelho auditivo, como existe no implante coclear, uma capinha que torne a sua prótese auditiva à prova d'água. Isso tem para implante, não tem para aparelho auditivo. E eu queria dar uma dica aqui para vocês a respeito de aparelho auditivo à prova d'água, que agora a gente vê aí propaganda sobre isso.
vão ler as letrinhas pequenas que estão no site dos fabricantes a respeito do que você realmente pode fazer com o seu aparelho. E mais do que isso, peçam por escrito para a fonoaudióloga de vocês o que é considerado mau uso. Porque no momento que você tem coragem de mergulhar, ir para a piscina, tomar banho, para a banheira, sei lá o que mais, com o aparelho auditivo, como é que você vai provar que quando o seu aparelho der algum problema, que a culpa não foi sua? Então eu acho muito arriscado. Eu, se fosse usuária de aparelho auditivo, não me meteria nisso. E acho que vocês deveriam fazer uma investigação melhor. Olha, penso o seguinte, uma pessoa que não tem perda auditiva, ela tem 2 ouvidos, ela escuta 24 horas todos os dias sem parar, inclusive quando ela está dormindo. A única coisa que eu queria dizer para você, nessa sua pergunta, perda moderada, profunda, faz mal. Quando a gente chega na perda profunda, acho assim, honestamente falando, e falo isso de coração porque foi o caminho que eu percorri e que salvou a minha vida, vai buscar um médico otorrino especialista em surdez e implante coclear e fazer uma avaliação para saber se no seu caso o implante coclear seria viável. Porque às vezes o aparelho auditivo nos dá muito pouco e a gente só entende isso depois que a gente volta a ouvir com um implante coclear. Se for o seu caso, se você tiver qualquer dúvida, manda pra gente, entra pro clube, mas não tenha medo.